vai explorar nossa abordagem para o estudo dos óleos essenciais, focando na análise de 2 óleos específicos para o sistema respiratório. São 2 óleos que não são comumente, não é a primeira hora que você pensa, na hora que você está lá com a caixa, você vou selecionar esse óleo para isso, né? Exatamente, não é comum, né? Não é comum para isso, né? Não estou dizendo que não é, que ninguém pensa nele sobre isso, tá? Sim, Claro, mas tem. não é Mas não é o que você, comum, né? exato. E quando pensa em óleo respiratório, o que a gente pensa, Rê? Eucalipto, É, sempre, os pinheiros, né? Essas são, acho que são os principais, assim, né? E exatamente, né? esses, Hortelã, né? Então, são hortelã, sempre esses. exato, exato. Então, aqui a gente vai trazer outros olhares, né? Então, aqui você vai aprender a entender os aspectos químicos dos óleos essenciais e da psicoaromaterapia desses óleos, superando a desconexão que possa você achar que não tem entre esses dois conhecimentos. Uhum. Para uma aplicação mais eficaz e personalizada na sua prática terapêutica. E vamos oferecer aqui, né, para essa fala da caixa, novas perspectivas, tá? Por que entender sobre a ação dos óleos essenciais e suas moléculas? Por que eu preciso entender sobre isso? Primeiro, porque hoje muita gente já tem conhecimento sobre óleo essencial. Claro que tem muita gente que nem sabe o que é, mas tem muita gente que já sabe. Tem muita gente que vai lá buscar protocolos na internet. Qual que é o diferencial? Por que eu não vou lá e compro um blend pronto para a parte respiratória, que tem pela Uhum. alegria eucalipto, em vez de fazer um atendimento com você? Qual que é a diferença de fazer um atendimento com você? Porque eu mesmo vou lá e faço essa sinergia. Qual que é esse Exato. horário diferente, né? Então, aqui, esse conhecimento sobre as moléculas vai trazer um conhecimento diferenciado, que vocês vão ver por quê. Vai te ajudar a destacar a qualidade do atendimento. A pessoa vai ver a diferença, porque você está tendo uma olhada mais ampla. Você está olhando para aquele atendimento específico. Vai ter mais Uhum. precisão na escolha dos oficiais, você vai pensar mais para aquela pessoa. Mais segurança para interagir, evitando possíveis reações adversas. Isso é um ponto importantíssimo, né, Regina? Nossa, demais, porque o que a gente menos deseja é causar alguma reação adversa, né, no nosso interagente. E com certeza, sabe, entendendo e conhecendo as ações das moléculas, nossa, o risco que você tem é mínimo. Exatamente. Né? Porque às vezes assim, você vê lá, se você acessa um site qualquer desses de rede social ou até livro, e diz que não tem contraindicação para o uso daquele óleo, por exemplo, de uma Uhum. cânfora, de uma acetona. Ah, não tem, eu não tenho nenhuma daquelas questões em relação à acetona. Mas será que eu posso usar acetona toda hora, fazendo inalações profundas, mesmo eu não tendo nenhum problema? Você conhecendo o funcionamento das acetonas, cânfora especialmente, que né, tem algumas restrições maiores, você vai Exato. saber como até pensar em protocolos, né, Uhum. mais seguros, tá? Isso, são seguros e mais assertivos, né? Assertivos. Né? Então, você vai proporcionar mais eficácia no resultado do tratamento, maximizando os benefícios terapêuticos que tem inteligente cliente, paciente vai ter. E aqui é Exato. muito importante, diz toda, fala toda vez, é a frase da nossa querida Carla Vesco, óleo essencial é para quem? Não E para quem? não. Então, quando você entende do óleo essencial, entende as moléculas que estão ali, você pode personalizar muito para aquela pessoa, para aquela Uhum. necessidade. E é isso que nós prezamos aqui, vamos trazer cada vez mais. Tá? Uhum. Então, nesse caso, nós temos um detergente Jerusa, olha só. Jerusa, 34 anos, não sou eu, que eu não tenho 34. Não tem problemas de saúde. E, a princípio, não usa nenhum medicamento contínuo. Qual que é a queixa dela? Rinite, insônia. Ela foi contar pra gente que ela estava com rinite, que ela estava com espirros constantes, e que acorda espirrando, e com o nariz condicionado, e não consegue voltar a dormir, e ela já não sabe se por que ela não está dormindo, se é por causa do espirro, se é por causa do que é, né? Então, ela relatou pra gente que no dia 27/6, ela começou com essa última crise, mas ela já teve outras esse ano. Ela relata que teve aí umas 5 crises Uhum. esse ano. Não está tomando remédio nenhum para isso. Nesse dia, ela saiu tarde do trabalho e estava um dia muito frio. Ela chegou em casa espirrando, tomou um banho quente e passou. No dia seguinte, de tarde, ela voltou a espirrar e o nariz congestionou. Bom, em seguida, ela falou: bom, pode ser um resfriadinho chegando, estou trabalhando demais, né? Vou ficar em casa descansando e vamos ver o que acontece. E os sintomas sumiram. Segunda-feira,
Ela voltou para o trabalho, mas a crise veio e veio muito pior. Com tudo. E aí os amigos dela do trabalho brincaram. Ah, só pode ser alergia ao trabalho. É, Apesar de engraçado, pode ser possível, né? pode ser possível, porque assim, não tá fácil trabalhar lá. Ela está num projeto Uhum. muito importante. E não dá para contar com a ajuda de ninguém. Tem que ser tudo do jeito dela. Tá. Senão não fica correto. E aí ela está muito estressada e acho que ela está com alergia ao trabalho mesmo. Ela reclamou também que acorda espirrando, que a gente viu, e não consegue mais dormir. Na sequência, vem pensamentos na cabeça, principalmente sobre essa questão desse projeto, muito importante. Ele falou muito sobre isso, sobre esse projeto importante que ela está no trabalho. E aí vira o ciclo, ela já não sabe se está dormindo por causa da rinite, se ela está dormindo porque ela dela está precisando do trabalho, e vira o ciclo sem fim. E ela está exausta, algo que ela fala muito, assim, estou exausta, preciso que você me ajude já, da maneira mais rápida possível. Isso foi uma outra coisa clara que ficou na fala dela. Exato. Quero que você me ajude da forma mais rápida possível. Eu preciso estar bem para terminar esse projeto muito importante para mim, a produção. Uhum. Ela relata que a alergia, a rinite, né, pode ser a algo, cogitou ser óleo constado no trabalho dela. No escritório, isso. Aí, né, foi questionado se ela já consultou médico sobre essa alergia dela, já que ela falou que já teve várias vezes, ela disse que sim, consultou, já usou corticoide, já usou antialérgico, mas não obteve o alívio que ela precisava e ainda que os antialérgicos e os corticoides deixavam ela muito mal depois, ela não se sentia bem. E ela queria utilizar algo mais natural, para ver se teria um efeito melhor, já que ela já usou óleo essencial no passado, tanto para dormir, como uma dor no pulso que ela tinha. E ela teve bons resultados. Então, ela quis tentar para a rinite também, essas crises, melhorar. Isso. Tá? Ela, por fim, ela relatou que não está tomando nenhum medicamento, mas ela já usou muito remédio para crise de bronquite, ou seja, a gente já sabe que ela tem problema pulmonar atrelado. Tá? Mas no Uhum. momento ela não está usando. Se ela estivesse usando É remédio uma para medicação. bronquite, é outro tratamento, tá? Não dá para usar Exatamente. essencial no momento de crise de bronquite, de asma, por favor, Nem pensar. nem pensar. Ela está com um pouco de tempo para lazer, porque está muito focada no projeto, no trabalho. E o seu sono normalmente é tranquilo, mas nessas crises de rinite fica Apertou. bem atrapalhado, né? Mas tem Uhum. alimentação boa, tem boas relações familiares. Lembrando, gente, que no primeiro atendimento, tudo muito, né? A gente não consegue muitas informações mesmo no primeiro Sim. atendimento. Bom, e aí a gente traz questões muito importantes quando você vai fazer o atendimento. A primeira é a prática da escuta ativa. Então, Tem que você. ter escuta muito, muito ativa, dedicada, prestando atenção nos detalhes, né? Isso é muito importante. Porque assim, aqui ela está vindo com caso de rinite, né, Rê? E aí, rinite, a princípio, todo mundo sabe o que é. A princípio. Sabe que pode ser a rinite. Mas às vezes, a gente, né, a sua paciente, que chega com uma doença que você nunca ouviu falar. Pois Gente, não é problema nenhum você nunca ter ouvido falar, tá? é. Nem médico sabe de todas as doenças, né? Então, não sabe, pergunte, peça informações sobre, mas principalmente peça informações sobre o que ela está sentindo. E o que, Exato. que ela Para vem entender. buscar, né? E o que, que ela vem buscar na aromaterapia, né? O que ela vem Uhum. buscar com os dois essenciais? Ela está buscando o quê, né? Exato. Isso é importantíssimo, e entender o que ela está passando, né? Porque às vezes ela passa, às vezes a inteligente chega para você com problemas muito complicados, ela está, né? Aí eu só Uhum. quero dormir bem dentro de tudo isso, né? Para poder relaxar, enfim. Então você tem que entender o todo e a escuta ativa. Entender como ela está se Sem sentindo e dúvida. como ela poderia se sentir melhor e como você poderia ajudar nisso, tá? Uhum. Um outro ponto importante é que a gente tem que compreender, e não precisa ser na hora, tá? Claro que a rinite é um pouco mais fácil, mais ou menos. É, Mas você tem que compreender o mecanismo da questão da pessoa, né? sim. Então, você tem que compreender a rinite. Que tipo de rinite que ela tem? Não são todas as rinites, são só de origem alérgica. Existem outros tipos de rinite não alérgicos, Uhum. tá? Mas o que a gente precisa? Investigar quando os sintomas começaram, se os sintomas são constantes, quais os gatilhos, né? Tem algum gatilho que Exatamente. traz? Alguma situação que causa, né, esse começo da crise, né? Então, Tá. é sempre importante investigar, questionar para poder entender, né?
E saber, aí é uma questão que você talvez tenha que pesquisar depois, a gente não tem só um tipo de rinite, que a gente falou, né? Uhum. Não dá para associar a rinite só à alergia. Ali ela citou, a gente deixou ali, mas no decorrer da conversa, né? Ela mostra muito essa coisa da questão da diferença de temperatura ter atacado. Então, quando ela se esquentou, ela tomou um banho Passou. quente, e ela ficou quietinha, deu uma Exato. aliviada. Tá? Então, existe um tipo de rinite que se existe, que é a rinite vasomotora. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Que é uma rinite que é conectada à diferença de temperatura. A gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Então, a gente precisa observar o contexto geral do paciente, do inteligente que está com você. E identificar os Uhum. fatores que podem contribuir para o que ela está passando. Tá? Vamos lá. O que é a rinite? Você sabe o que é rinite? É uma inflamação que ocorre aqui na mucosa. Poxa, já tem uma informação importante, uma inflamação. Então, a gente precisa de óleos que ajudem nessa questão de tratar. Uhum. Essa inflamação vai trazer congestão e coriza, tá? Pode ser alérgica ou não, como a gente falou. A não alérgica pode ser, por exemplo, a rinite vasomotora, que é causada pela sensibilidade à mudança de temperatura. Os nossos. A gente tem aqui, ó, a sensibilidade aqui para essa diferença de temperatura pode ocorrer essa congestão, tá? Uhum. Mas também as substâncias também, por exemplo, perfume pode trazer uma fumaça, pode trazer essa rinite vasomotora. Claro que, Uhum. assim, as poeira, uma questão de alérgica de um micro-organismo, pode estar envolvido com a questão do ar-condicionado, por exemplo. Né? A gente não Uhum. tem certeza, né? Mas a gente já pode ter uma ideia. E tendo essa ideia, a gente já pode pensar no caminho inicial para tomar com essa inteligente, tá? Exato. E aí, aqui, é uma coisa importante. Quando a gente está falando de rinite, que pode ser uma rinite vasomotora, porque as pessoas pensam em rinite, em espirros e congestão, já vão pensando no eucalipto, no hortelã. Tá? Quais são as questões que podem ter com esses dois óleos? Eles são óleos gelados. Uhum. É a primeira sensação que a gente vê gelado, né? E aí, da família dos gelados. Então, quando a gente vê aquele gelado aqui, se ela tem uma questão com a sensibilidade da diferença de temperatura, esses óleos gelados podem trazer mais problemas para ela. Pode piorar essa sensibilização que ela já está, né, na Então, via tá. respiratória. Você pode ter tido um caso de uma inteligente que estava com rinite e foi usar uma sinergia protelã e piorou. Exato, Quem sabe pode ter sido isso. exato. Bom, então quais as questões que a gente dá? A rinite, com espirros constantes, nariz congestionado, perde sono por causa dos espirros, e aí muitas pessoas na cabeça não consegue voltar a dormir. Então a gente tem aqui qual é a forma que repensamos aqui quando a gente pensa na seleção de óleos essenciais. A gente tem Uhum. uma necessidade, né, raciocínio. Por qual necessidade? Ela precisa de um óleo com ação anti-inflamatória, descongestionante, e óleos que tenham ação histamínica, aí se ela precisar por uma questão de alergia. Exato. Quais as famílias moléculas têm essa ação? Vamos ver. Existem restrições ao uso dessas moléculas? Isso é muito importante. Porque a gente viu que ela tem bronquite, mas ela está tomando remédio. Se ela estivesse tomando, tem restrição, Já teria não dá. muita restrição. Exato. Né? Ou às vezes é a idade, a gente está trabalhando com uma criança, a gente tem que cuidar. Uhum. Né? Uhum. Existe alguma atenção, alguma questão emocional ou mental envolvida? Ou seja, se usar aquele óleo essencial pode trazer algum problema para aquela pessoa? Ou, Ou por outro não. lado, pode auxiliar ela também uma questão emocional, conectada à questão física nesse caso? Tá, quando a gente está falando Uhum. questão emocional, a gente troca, né? Será que uma questão, É. quando a gente está trabalhando uma questão emocional, a gente pode pensar se no físico vai fazer alguma diferença, né? E aí, quais as moléculas ou óleos que a gente selecionaria pensando em tudo isso? Vamos seguir em frente. Então, a gente está buscando óleos para os espirros e para o nariz congestionado dela. A gente precisa de óleo Uhum. fazendo descongestionante, anti-inflamatório e E antistamínico. antes também. Então, a gente, na hora de selecionar, a gente tem que pensar se tem alguma restrição àquela molécula que a gente quer. E que moléculas que a Uhum. gente tem que, de repente, tem ação descongestionante, anti-inflamatória? Então, tem várias opções, né? Mas a gente tem lá descongestionante, a gente sabe que o eucalipto é descongestionante, a gente conhece a anti-inflamatória, histamínica, a gente vai vendo isso, né? Uhum. Só que na hora que a gente Uhum. pensa nesses componentes ou nesses óleos, a gente tem que pensar quais são as restrições que a gente tem. E aí aqui a gente sabe, por exemplo, que o vigor adicional, a gente comentou ali em relação a óleos gelados, o cineol ele tem Uhum. um aroma muito forte, né, Rê? Exato. E E ele pode pode irritar. irritar mais ainda, né, as vias aéreas, né. Uhum. Então, imagina numa rinite, que é onde o exemplo que a gente trouxe aqui, né,
ela já tem uma sensibilidade à mudança de temperatura, esfrio, ela já sente. Então, se você acrescenta aí um óleo gelado, você pode piorar essa situação dela, né? Ao invés de melhorar. Então, no começo, a gente desconsideraria óleos com um alto valor de um ponto cineol para evitar a ocorrência dessa piora, né? Mas aqui é Então, importante salientar isso. Óleos que têm muito vigor adicional, mas não com precisamos alto teor. desconsiderar o vigor adicional, né? Isso. E aqui o hortelã entra aqui também, né? O hortelã é muito usado para casa de Sim, rinite e tal, e para muita gente é excelente. Tire, queda, pegou, o hortelã parou os espinhos, enfim. pronto, acabou, né? Pronto, acabou, ajudou naquela congestão, É, enfim. é, Mas em casos de rinite vasomotora, pode não auxiliar, tá? Pode exato. realmente complicar mais por esse gelado. É a mesma questão com crianças ou pessoas que assim, na bronquite, a gente falou de asma, de não usar o óleo do medicinal. Por quê? Porque ele pode gerar a Exato. hiperatividade E aí, brônquica, né? e aí acaba piorando o quadro ao invés de melhorar, né? Exatamente. Essa hiperatividade brônquica que pode ser causada por ele. Isso. A Karina Góes, que também já participou com a gente no portal algumas vezes, né? E ela fez, acho que foi ela que fez uma correlação que eu achei muito bacana, lembrando da Bala House, aquela preta, né? Que É, quando você vê que aquele gelado aqui, ela, porque é ela que tem, né? Acho que, não sei se é asma, bronquite, ela falou assim, aquilo me dá uma falta de falta de ar, ar, chega a dar o é. gelado. Então, assim, e o que normalmente tem nessas balas é mentol, Tem é na assim, hortelã, ó, é o eritritol, né? é. Tem na bala ali. Então, isso já vai dar Uhum, aquela sensação de que você está sem ar. exato. Isso pode piorar, tá? Além do que, existem alguns estudos, né, trazendo que o glucosinol pode se conectar, ativar, né, o receptor H2 da histamina, que aí traz essa irritabilidade maior. E aí ele pode fazer essa ligação e aí pode complicar mais. Então, a gente tem que cuidar com o uso do glucosinol, tá? Então, a gente já tinha 2 óleos em casa. Um deles a gente não vai comentar aqui, não precisa trazer ele aqui, porque a gente vai trazer outras opções, tá? Mas um deles que ela falou era a manjerona. Ela tinha Uhum, manjerona em casa. E a gente vai manter a manjerona com ela. E aí, exato. não só pela questão do sono, mas também pela alergia. E aí eu te pergunto, você pensou em usar manjerona para alergia? Normalmente não, nem Normalmente vem a não. cabeça. É difícil, né? Ser um óleo assim, preciso de um óleo para acabar, para me ajudar na rinite. Você pensa na manjerona, não, é difícil, Não, né? Uma coisa que ninguém pensa, né? Mas é bem difícil. Ser um sim, óleo já veio de cabeça assim. sim. Nem o óleo, do qual a manjerona tem um componente, e ele também tem, que é o teotrine ramelaleuca. É um outro óleo que Uhum. às vezes tem nesses blends com óleos essenciais. Às vezes, quando fala de alergia, colocam, mas muitos não colocam, e às vezes nem entendem por que a É, melaleuca tem essa ação antialérgica. Ele também falou. exatamente. Ele tem uma ação antialérgica muito importante. O terpinenfalol está na manjerona em menor quantidade, né? Que o tiroteatril está mais ou menos 40, né? Por aí. E a manjerona tem uns 25. E aí a gente pode utilizar sim a manjerona para ajudar numa questão alérgica e de rinite Com alérgica. Olha certeza, só, com né? certeza. Então, às vezes, você não tem a melaleuca, mas tem ali a A manjerona para te manjerona, ajudar. E o próprio teatril, né? né? Como a gente falou, tem gente que nem pensa nele, às Pois vezes, é. na hora de botar uma cirurgia, né? Ele é mais comum as pessoas conhecerem, né, para esse uso, mas nem todos, né? Não Uhum. é, às vezes não é o óleo que está ali nessa cirurgia que as pessoas montam, tá? E aqui, para nossa vida, a gente vai ajudar tanto a questão alérgica como para dar aquele relaxamento, porque a gente vai estar bastante Uhum. estressado, e por dificuldade de dormir, aí ela já não sabe se faz a renite, se ela fica pensando, está aqui representado, ó, o geladinho do óleo no nariz. Aí, na hora de selecionar as moléculas, a gente não pode esquecer dessa questão emocional, né? Tá envolvida, né? Então, a gente sabe que ela tá perdendo sono por causa dos espirros, tem Uhum. muitos pensamentos na cabeça, não consegue voltar a dormir, tem uma irritabilidade ali que a gente sentiu no tom dela. Será que não tem um controle envolvido? Quer dizer, a gente não sabe, é um primeiro atendimento, mas ela falou que ninguém faz certo, que só ela faz. Será que ninguém faz certo, só ela faz certo? Ou será que existe ali Então, não é ela que está cobrando a lenha, né? a gente não sabe, né? A gente precisa conhecer É. mais ali.
Enquanto a gente não sabe disso, mas pareceu ali no atendimento, né, que ela tem Uhum. ela tem irritabilidade, porque ela tá cansada, ela tá irritada com o Sim, espirro, porque ficar espirrando com o nariz congestionado e, né, todo esse já processo por já si é só, irritante por si, né? exatamente. Mas está num momento estressante de trabalho, então ela tem essa irritabilidade envolvida. Quem trabalha a alinhada psicossomática, né, tem esse olhar da rinite conectada a uma questão de irritabilidade com o outro, né? Uhum. Então a gente pode colocar isso dentro do pacote do pensamento, aí, se existe essa irritabilidade com o outro. Então a gente pode tanto cuidar com óleos que vamos prescrever para ela, para não dar mais todas essas questões, como também, será que algum desses componentes que a gente vai selecionar não podem ajudar nessas questões também? Bom, e aí a gente precisa selecionar óleos essenciais para ela, e a gente pode olhar para as moléculas que têm ações descongestionantes, a gente sabe que o 8-cineal tem essa ação descongestionante, pode ser muito interessante para ela, a gente tem que cuidar com a quantidade de Quanti- cineol que tenha Isso. nesse óleo. Óleos com ação anti-inflamatória, temos vários óleos com ação anti-inflamatória, a gente pode pensar, e aí a gente pode olhar componentes que têm associação, e uma ação histamínica, né, para corroborar esse Melhorar. processo dela, Uhum. porque a questão Uhum. histamínica, é claro, também para alergia, propriamente dita, né, a algo, mas também ela ajuda esse processo inflamatório, tá, na descongestão. Exatamente. Mas aí, o que a gente está trazendo esses óleos aqui, porque o que acontece? A gente falou, ó, tem muita gente que já tem óleo essencial em casa. E Exato. então a gente quer trazer essa liberdade, essa autonomia para você, de repente, e até a questão de sustentabilidade, para comprar mais um óleo, de repente a pessoa já tem isso ali em casa, ou até você às vezes não precisa comprar mais um óleo, né? Que é uma Uhum. coisa que aromaterapeutas têm muito, né? Cada vez que, mais um, mais um, mais um. Nossa, é. Poxa, acabou a melaleuca. Poxa, é para uma questão alérgica? Temos a manjerona. Você tem a manjerona em casa, dá para você usar ela. Pode começar com É, ela. é, então, aí, através desse conhecimento, de entender, né, o que compõe um óleo, as suas moléculas, as ações dessas moléculas, tudo, você consegue justamente, né, chegar nisso, assim, não, mas eu não preciso de outro óleo, eu posso substituir por esse ou por aquele. Claro, a Então, gente não pode isso é pensar, importante. é muito importante, a gente não pode pensar nos óleos como suas moléculas majoritárias ou isoladas, tá? Isso Exato. é importante. É claro que a manjerona tem outros componentes que vão ajudar de Uhum. forma geral, Sinérgica. sinérgica nessa questão antialérgica, nessa Isso, questão do estresse, na isso, questão, enfim. isso. Mas nos ajuda a criar um caminho e nos dá mais liberdade, mais criatividade para fazer sempre o Uhum, nosso caminho de indicação uhum, terapêutica, tá? Dos óleos essenciais. Os dois óleos que a gente usa aqui são óleos que vão ajudar para ela tanto nessa questão da isso. rinite, da congestão que está incomodando ela muito. A gente espirra porque está congestionado, ele quer liberar ali, se vai entrando alguma questão ali de irritabilidade. E vai ajudar também nessa questão do estresse, de estar cansada e de precisar, né? Ela falou ali que está Uhum. precisando trabalhar e resolver esse problema dela do trabalho. Então Já tá. não consegue, né? Ela tem hora focar ali, fazer o que tem que ser feito. Lavandinho grosso, lavândula híbrida grosso e o cardamomo. Já tinha pensado aí nesses dois olhos para uma questão de rinite. Não muito, né? Não é comum, vamos Não é dizer muito assim, né? comum, não para rinite, talvez uma outra pessoa possa ter pensado, para questão respiratória, principalmente lavandinho. Mas é mais Uhum. difícil desse olhar, assim, primeira coisa para pensar. Tá, né, gente? O cardamomo é um óleo que é mais caro. Mas às vezes você tem em casa. E ele pode ser muito útil, tá? O Muito. lavandinho já é um óleo que tem um preço excelente. E pode ser uma boa opção. Principalmente para quem às vezes não se dá muito bem com um aroma mais adocicado, mas floral da lavanda, é que ele dá uma Uhum. Tá relaxamento que pode lavando. ser interessante, né? Isso, isso. Vamos ver a cromatografia deles? Porque é por onde a gente começa aqui nossos olhares, né? Então a gente tem a cromatografia do lavandinho e eu trouxe duas do cardamomo. Por que eu trouxe duas do cardamomo? Aqui tem quantidades muito parecidas, né? A gente tem uma leve Uhum. diferença aqui na quantidade de betapineno, né? Ó, aqui nós temos 3, aqui nós temos 0,34, né? A gente vai ter algumas diferenças e é importante a gente saber do óleo que a gente está, qual é a cromatografia dele. Porque aqui a gente tem um eperictol muito parecido, né? Mas a gente pode ter um eperictol um Uhum. pouquinho maior que o cardamomo, pode estar um pouquinho menor, né? Aqui ele fica nessa média, normalmente, né? Exato. Então, sempre busquem, tá? A cromatografia do óleo que vocês estão trabalhando para saber as quantidades que está dando aquele componente. Bom, vamos começar com o lavandinho? Primeira coisa Vamos que a lá. gente faz é separar pelas famílias. Existem, claro, algumas discussões sobre a teoria geral das famílias, a gente não vai entrar muito nisso aqui.
Mas olhar para as famílias é um bom começo, para a gente começar a entender os olhos. Para dar o primeiro rumo ali, né? É, o primeiro rumo, uma separação, a gente começar a olhar como fotografia de forma separada, porque senão a gente viu muito nominho aqui que a gente nem conhece. Mas a gente separou aqui, então tem 5% de monoterpenos, 34 monoterpenóis, 8 óxidos, 9 cetonas, 35 ésteres, 5 sexterpenos. Então eu olho basicamente monoterpenóis e ésteres. E ésteres, isso. É. E aqui, só com esse olhar, a gente já consegue ter uma ideia que com a gente tem um óleo que tem uma ação ansiolítica bem bacana, conhecendo as moléculas, a gente sabe. É excelente para fadiga física e mental, é revigorante. Ela está precisando de um vigor aí para continuar o projeto Para dela. conseguir fazer o que ela precisa, né? É. Essa quantidade de ésteres traz uma ação antiespasmódica. É um óleo que pode ser usado para doenças respiratórias em crianças acima de 3 anos, com certos cuidados, porque a gente tem cetona e tem óxidos aqui. Os óxidos são menos problemáticos, mais as cetonas nesse caso. Então precisa saber a dose, como vai ser usado, se a criança realmente não tem nenhum outro problema, né? A gente já pode começar a pensar nesse óleo para criança com felicidade. Para dores é excelente essa quantidade de ésteres aqui. Para dores, esse óleo é maravilhoso. Problemas de pele também. Ele tem uma ação muito bacana para cicatrizante, você. E é muito legal para foco estudos. Já pensou para aí você ver um filho de 7, 8 anos, em vez de dar um alecrim, talvez seja um pouco mais estimulante, trazer um lavandinho grosso, né? E às vezes tem gente que não gosta, por exemplo, do aroma, então ele acha muito forte, o lavandinho é uma opção. Exatamente. Mas enfim, a gente já olhando aqui, né, as famílias, a gente já consegue trazer ali mais ou menos o que aqueles olhos pode fazer para a gente. Mas nós vamos selecionar aqui 4 componentes. Mas lembre, gente, a gente tem aqui, por exemplo, 3,85 de tetrafenol, que é esse óleo que ajuda na questão alérgica, né, que a gente falou. É a molécula, Então, né, que essa ajuda. molécula, desculpa, que tem essa ação antialérgica que a gente falou. Isso. A gente tem um carofileno aqui que ajuda também numa questão respiratória, Anti-inflamatórios, inflamatória antialérgicos. também. Então, claro, a soma disso aí nos traz uma ação anti-inflamatória para esse óleo bem importante. Mas nós trouxemos os 4 primeiros, porque senão essa aula ficaria muito delongada se a gente fosse falar praticamente de todos aqui. Exato. Só para vocês entenderem o raciocínio. Cetato linalila, né, que é um dos mais importantes que tem ali, dos maiores que tem ali, nesse lavandinho, anti-inflamatório, né? Puxa, bastante. Ele é antidepressivo. Os S's, de maneira geral, são ótimos, muito bons para uma questão espasmódica, principalmente no músculo liso aí do intestino. Mas existem alguns estudos que falam sobre os antiespasmódicos, não necessariamente dos ésteres, em relação a alergias, né, Henrique? Ele pode auxiliar. A gente tem 2 componentes, que é o estragol e o anitol, que podem ajudar muito. Mas são estudos ainda, né, nesse sentido, que tem relação aí à ação espasmódica com uma questão antialérgica. Conhecendo, entendendo o que é uma ação espasmódica, que está lá no nosso guia, né, a gente começa a entender melhor como isso pode funcionar. Isso aqui é só uma chamada de atenção, não necessariamente é aqui que a gente vai, né, por essa questão que a gente vai usar esse óleo. Do ponto de vista sutil, ele faz compreensão, reduz a necessidade de controle. Se essa é uma questão dela, olha que a gente já está ajudando ela. Lá, né? Abre espaço para escutar a si mesmo, desenvolve o próprio alimento. Os óleos ricos em ésteres ajudam essa questão do alimento, para quem trabalha com psicoaroma entende isso um pouco melhor. E os ésteres, de forma geral, eles são antidepressivos com um perfil mais ativador, quer dizer, eles não te deixam assim, né? Para baixo. Para baixo, né? né? Exato. Não te cedam, assim, de te deixar, eles só te deixam, né, ajudam nessa questão de depressiva, mas não para te sedar. E eles são muito nutridosos do sistema nervoso central. É algo que ela precisa, ela talvez esteja precisando mais desse, né, sentir melhor ali. Então, por o lado você está na lila, tem que olhar. No linalol, a gente tem para essa questão de pele, né, que não é a questão dela aqui. Ele é sedativo, anti-infeccioso potente lá de radiação. Então, olha, isso é uma questão respiratória, que não necessariamente a rinite dela, mas tem esse olhar. Ansiolítico, antidepressivo, anti-inflamatório, ajuda na serotonina, aumenta a produção de GABA. No lado da psicoaroma, simplicidade, pacifica, calma, estimula a oxidação. Os monoterpenóis são equilibradores, não estão precisando aí de equilíbrio. Então, só esses dois, né, a gente já fala, nossa. Tem muito já ajudaria tanto as questões físicas quanto as emocionais, né? Relacionadas à rinite.
Mas a gente tem dois outros componentes. Vamos ver qual é? Quer falar deles aí, Rê? É 1,8-cineol, que é o eucaliptol, né? Que, como a gente já citou aqui algumas vezes, ele é um ótimo, excelente anti-inflamatório, descongestionante, né? Então, nessa parte física, ele é muito bom. Ele inibe a acetilcolinesterase também, então ele ajuda aí a melhorar toda a ação cognitiva, né? Ao mesmo tempo, ele tranquiliza a atividade, né? Não vai acelerar, ele vai, digamos assim, melhorar o funcionamento, né, da ação cognitiva, né? A gente tem uma questão com o cineol que pode trazer, e por isso que a gente tem que cuidar com ele em alguns horários, né? Que ele, às vezes, Às não vezes deixa a gente desligar, né, Rê? ele pode fazer com que você fique com os pensamentos mais ligados, né? Mas então, o ideal é normalmente usar os óleos com eucaliptol mais na parte da manhã, de tarde, evitar o uso à noite para não atrapalhar a questão do sono, né? A gente vai depender de quem, né? Lembra que a essencial é para quem, não para quem. Então, tem Pois gente que, quem tem muitos pensamentos, talvez um óleo essencial diversos, né? Óleo essencial com eucalipto aí, com inibidor de cineol, à noite, dependendo do horário, pode até trazer uma ajuda aí, né? eu confesso que para mim, no meu caso, né, particular, ele funciona muito, mesmo eu usando ele à noite, Então, né? é coisa Então, de dias, é para quem, né? Mas é claro, não, exatamente. não óleo essencial muito rico, né? Porque daí já é a questão Não, de exato. dosagem, de forma de uso também é muito importante. Uhum. Aí, quanto ao sutil, né, falando do psicoaroma do 1,8-cineol, ele é uma molécula bem da faxina, né? Ele vai trazer um ânimo ali, né? Ele vai organizar os pensamentos, ele vai proporcionar leveza para organizar, né? Ele facilita o fluxo de ideias, né? E aí você consegue entrar num estado de alerta e de atenção para realizar aquilo que é necessário, né? Para ela Então, pode tem se ajudar tudo a bastante, né? ver exatamente com o caso que a gente trouxe aqui, né? Que ela fala muitas vezes que ela precisa acabar o trabalho e se dedicar e não consegue. Então, pode ser muito interessante para ela. Nós temos a cânfora, né? Que tem uma ação Isso. anticonceptiva, mas aqui a gente vai muito para a questão política que a cânfora pode trazer ali, para ajudar nessa questão antivirótica, então a gente pode pensar nela, né, quando a gente Uhum. está com uma questão aí da respiratória. Do lado do psicoaroma, ou uma questão sutil, ela é uma, que, dependendo da dose, pode estimular o deprimir o sistema nervoso central, mas ela ajuda a abrir a mente, ela ajuda na parte do sutil, trazer expansão, né? Então, às vezes, talvez ela Exatamente. precise, né, trazer esse olhar mais aberto e para chegar melhor às situações. Então, aqui a gente já viu que o lavandinho pode ajudar ela tanto para o lado emocional dela quanto para o lado da rinite, né? E se a rinite Exatamente. estiver realmente conectada com o emocional, também vai Aí, ajudar, porque vai perfeito. trazer esse desestresse para ela, vai ajudar a trazer essa Isso. liberação dessa fadiga. Isso. É um óleo que pode ser bem legal para ela só por esses quatro, mas tem todos os outros ali que a gente viu, né? Terpenei Temos, do UOL, né? temos os esterpenos ali, tem uma boca de esterpenos, Exato, também que entra ajuda na energia, enfim. muito, muito. Uma outra opção que a gente tem é o cardamomo, né? A gente já vê que o cardamomo tem mais 11% de monoterpenos, 4% de monoterpenóis, tem um pouquinho de terpenoiforol aqui, menos que lá, né? Só Uhum. que tem 36% de óxidos, né? Dióxido. E 46 Exato. de ésteres. Aqui a gente tem uma quantidade maior de óxidos, mas a gente, assim, trouxe o cardamomo, a gente sabe que o cardamomo é mais caro, mas às vezes você tem só alimentos, né? Mas aqui a gente pode pensar, por exemplo, numa vassourinha doce, que tem quase 50%, é um óleo brasileiro, com um aroma delicioso, que não gasta, assim, Nossa, todo gelado, né? maravilhoso. Que tem uma quantidade de óxidos interessante. A gente tem a erva da graça, que fica aí Essa? 28%, 32%. Uhum. Então, e os próprios alecrins, claro, eles têm, né? Mas a gente aí tem uma quantidade, às vezes, do alecrim maiores, tanto do óxido como da cânfora, né? E aí, das Tem que tomar cetonas, um pouco né? de cuidado. Isso. Pode ser um pouquinho mais complicadinho. Mas o cardamomo tem um poder descongestionante bem legal, né? Para usar Muito. por conta desse eucaliptol que ele tem aqui, mas também em conjunto Exatamente. com outras coisas. Mas olhando pelas famílias e por tudo que a gente vê aqui desses componentes, ele alivia desconfortos digestivos que a gente conhece, o cardamomo muito para isso, né?
mas também respiratório, além de proporcionar alívio para dores musculares. É excelente, se você não Excelente. pensa, cardamomo para dor muscular é um Excelente. excelente. Também, pela quantidade de ésteres, né? Os ésteres ajudam, conhecendo os ésteres, ajudam ali a levar os Exatamente. óleos mais para Permeação, né? a fermentação, para a musculatura. Óleos ricos em ésteres são muito bons para dor. Né? Uhum. Combate o estresse, aumenta a concentração, estimula a mente, amplia a visão de possibilidades. Só quem vai ver que já podia ser bom para ela. Vamos ver os dois principais componentes que ele tem aqui. A gente tem outros, de novo, né? A gente tem outros componentes aqui, mas a gente vai falar só dos dois principais, tá? Uhum. Acetato de tepinila, anti-inflamatório, mais um anti-inflamatório. Ele tem uma ação espasmódica, é mais do músculo liso e do intestino. É calmante, ele é antioxidante também, ele tem uma questão da acetilcolinesterase, ele melhora o sistema cognitivo, ativa pensamentos, ele melhora o cérebro, que tem essa parte emocional, ele trabalha bastante, pode ajudá-la, mas tem a questão inflamatória. Né? E o sinal que a gente já viu, né? Com toda a questão que a Sim, gente acabou de ver já ali falamos do dele. lavandin, né? A psicórona do acetato de copinila, ele ajuda a digerir situações. Então, ele vai ajudar a digerir quando a gente está assim, enjoado, é um ótimo óleo para dar mão para enjoo. Né? Quem não pensou nisso também, Exatamente. tem um óleo que você pode usar para enjoo. Tanto enjoo aí físico como esse enjoo de coisas que você não tá engolindo, né? Não está descendo, Não né? está Você não consegue descendo, está digerir embrulhando o aqui. estômago. Ele vai te ajudar nessa digestão, né? Mas vai trazer mais vigor, como o óleo de semente traz, ajuda a enfrentar Uhum. desafios, aumenta o foco, alivia a gestão mental e nervosa, o estresse. E aí tem essa questão dos ésteres serem mais antidepressivos, né? Com esse perfil mais ativador. Então, dá para ir pelo cardamomo que, tanto pelo lado emocional como pelo lado Quanto? físico, vai ajudar muito ela. De Uhum. novo, como no lavandin, né? Se o emocional está influenciando no físico, que é essa questão do estresse, ela está muito irritada, estressada, o cardamomo seria uma excelente opção. Excelente opção. Exato. Tá? E aí nós vamos pensar como que ela vai usar esses óleos, tá? Lembrando que ela tem a manjerona, mas se ela tivesse a manjerona, se eu curtir a tria aqui, seria interessante ter essa sinergia. A gente está pedindo para Uhum. ela fazer uma sinergia com 10 gotas, sendo que 80% dessas gotas é do lavandin ou do cardamomo. Posso usar o lavandin com cardamomo, Rê? Pode. Seria uma combinação muito interessante para questões respiratórias, com certeza, né? Ele Sem sombra de aumentaria dúvida. bastante a questão do óxidos ali, né, do estado Exato. emocional. Então, Do céu. talvez tenha Uhum. algum cuidado, mas também não ia passar de 50%. Mas aqui a nossa proposta não é usar os dois a princípio, mas sim, poderia, tá? Aqui a nossa Exato. proposta é que ela use de dia o lavandin ou o cardamomo Ou 80% cardamomo. e a manjerona ou de sulfito 80%. No caso, ela tem a manjerona em casa, então usa a manjerona. Só que a É que a manjerona, gente pensou por quê, na verdade, para fazer um balanceamento, para dar um equilíbrio, né? Porque já que o exato, lavandinho ou o cardamomo tem aí uma possibilidade de, né, agitar mais os pensamentos, clarear, abrir, a manjerona por si já traz uma certa mais calma, mais tranquilidade. Então é para dar pode um trazer equilíbrio, né? exato Porque o equilíbrio aí. lavandinho ele traz essa estimulação, né? Então a manjerona vai estar Exato. isso na questão emocional e na questão alérgica para ajudar. Perfeito. Então ele vai ter Uhum. esses dois olhares para ele, né? Isso. Mas também a gente não quer sedá-la, né? Então a gente põe aí 20%. Aqui Baixinho. ela pode usar, e vai depender do que eu tô inteligente tem, 70% também, trabalhar com ela, porque ela pode fazer o que ela não pode. A nossa inteligente, no caso, não tinha nenhum dos dois aparelhos, nem polar, nem a Amchi. Nós demos essas duas opções. Aqui, nós preferimos o arame chique porque é uma opção que pode ter uma durabilidade menor. E a gente Uhum. pode fazer uma inalação consciente um pouco melhor, tá? Às vezes Uhum. a gente esquece colar ali no pescoço. Então, por exemplo, a ideia é ela usar de 2 a 3 vezes ao dia fazer a inalação. Ela disse que ela tem uma hábito um pouco corrida, que ela só conseguiria fazer isso indo ao trabalho e na hora de voltar, quando ela está na van. Falou, né? Então, Uhum. eu sugeri que ela fizesse nesse horário, mas ela poderia, de repente, fazer na hora do almoço também, tivesse muito congestionado. Uhum. Quando a gente faz uma sinergia de 10 gotas, se ela vai usar 12 vezes ao dia, se ela tivesse usando o cloro ativo, em 3 dias acabaria a sinergia dela, né? Pois é. Aqui no Aromastick ela usaria aí, às vezes, de 2 a 3 semanas, se ela conservar bem fechadinho, para indicar que ela vá no médico para tentar descobrir qual que é Isso.
O Tudo aí, gatilho. gatilho, né? Se não tem alguma alergia envolvida, Uhum, fazer a inalação aqui, né? Para fazer uma uhum. inalação um pouco mais tranquila para não irritar demais, tá? E aí, à noite, eu usaria um óleo vegetal no creme 1,5 de manjerona ali, para ajudar nela tanto na questão alérgica, como numa Quanto é possível. questão para ela relaxar, para ela dar aquela relaxada no final do dia e conseguir dormir tranquila. Né? A manjerona tem essas Uhum. questões emocional além do relaxamento, mas também poderia usar o THC aqui, né? Sim, sim. Claro, quando a gente fala de questão respiratória, de congestão, sempre indicar né, a questão do soro, né, O durante o dia soro. pelo menos, é bem importante. E aí a gente poderia para usar ele durante uma semana e observar a evolução dela. E aí talvez assim, ainda está um pouco questionado, vamos aumentar a quantidade de gotas do lavandinho, do cardamomo. Quando que vale a pena a gente, de repente, partir para um óleo com um pouco mais, assim, ó, aí conforme a tua inteligência, a cliente vai agir, tá? Esse é um pensamento que a gente traz, né, que não é só para o terapeuta, né? Esse Uhum. é um olhar que você, como massagista, por exemplo, que os óleos essenciais pode ter, eles vão fazendo atendimento. Porque às vezes ali a pessoa está falando para você que ela está sentindo determinadas coisas, tô num momento de estresse, tô com aqui, ó, por aqui com não sei quem, né, com o meu chefe, tô a ponto de falar, então eu tô muito estressada, vou fazer uma massagem ali com o hortelã para tá muito, com muita dor aqui no ombro. Relaxar. De repente vem ela, você passa o hortelã, ela chega lá e mete a boca no chefe, você, meu Deus, o que aconteceu? Se conhecendo, né? Que o hortelã pode, às vezes, dar uma liberada no que está muito reprimido, Extravasar ali, né? você já sabe que talvez tenha que tomar cuidado, né? Existe uma Exatamente. outra questão, que é ao contrário, né? Às vezes você acha que ela está precisando liberar, e aí você, de repente, usa. Ou você vai entender, né, quando ela fala assim, nossa, ele explode, sai daqui explodir. Por que aquilo? Puxa, usei hortelã. Você É, vai dando entendimento, né, daquela o que está pessoa aí. acontecendo. É. Exato. Outro profissional que às vezes pode se beneficiar muito desse entendimento dos óleos essenciais é, por exemplo, o microfisioterapeuta, né? Trabalha muito com traumas do corpo, enfim. E às vezes ele tem um entendimento mais profundo do que aquele óleo pode trazer, de Uhum. benefício, ou que pode fazer sair para fora, né? Ou, de repente, tem muita gente depois que foi lá na tua consulta de microterapia e volta relatando algumas coisas para você que você pode fazer essa conexão dela com o uso daquele óleo. Então, esse entendimento te ajuda Isso. no antes e no depois, né? Ele é aquela coisa do que a gente falou no começo, né? Abre a caixinha, então Uhum. você tem aí um conhecimento bem mais amplo, né? Exato. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.